Oi, aluno! Começou aqui sua aula de história agora, sobre o Getúlio Vargas, que você já sabe, porque você já viu aí no título do vídeo, você é esperto. E é isso aí, uma aula rápida aqui para a gente aprender algumas coisas sobre o governo do Getúlio Vargas, período que a gente chama de Era Vargas. A gente já estudou aí sobre o golpe de 1930, quando Getúlio Vargas, com apoio dos tenentistas, dá um golpe e assume o poder. Destitui do poder o Washington Luiz, impede que o Júlio Prestes assuma como presidente do Brasil e passa a governar o país. Isso aconteceu lá em 1930. Aí a gente já viu essa foto aí do dia do golpe de 30 e a gente já discutiu se foi revolução ou golpe, porque entrou para a história como revolução, mas foi um golpe militar, apoiado aí pelos militares tenentistas principalmente. E vamos lá. Se liga nessa galera segurando essa metralhadora com a bandeira de São Paulo. Já já a gente chega aí nesse pessoal. É o seguinte, o Getúlio Vargas, quando acontece lá o golpe de 1930, a ideia era que acabasse aquele pacto da política oligárquica, aquilo que a gente chama de política do café com leite, em que Minas Gerais e São Paulo estavam dividindo ali o poder na presidência da República. A ideia do Getúlio Vargas, a ideia que se disseminou aí pelo país, pelas outras oligarquias, né, do Nordeste e do Sul, era acabar com a política do café com leite. Aliás, foi por isso que os militares tenentistas apoiaram Getúlio Vargas. Afinal, uma das reivindicações do tenentismo era moralizar a política brasileira e acabar com essa farra aí da política do café com leite. E aí, esse período entre 1930, que é quando o Vargas começa a governar, até 1934, a gente costuma chamar de governo provisório. Por quê? Porque foi quando o Vargas deu o golpe ali na intenção de criar uma nova constituição para o Brasil, com essa promessa de criar uma nova constituição para o Brasil, só que ele foi demorando fazer isso. Passou um ano, estava passando quase dois, e aí o pessoal lá de São Paulo vai pistolar com Getúlio Vargas, literalmente, e vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 1932, quando em São Paulo ocorre um levante militar exigindo que o Getúlio Vargas criasse uma nova Constituição para o Brasil. E é aí que a gente entra nessa foto que está aparecendo aí para você. O São Paulo representava aquela oligarquia do café. E os paulistas, eles acabaram sendo derrotados quando o Getúlio Vargas dá o golpe lá em 1930. Afinal, o Washington Luiz era paulista. E o Júlio Prestes, que foi apoiado pelo Washington Luiz nas eleições de 30, também era paulista. Então, São Paulo tinha um motivo a mais aí, um ressentimento a mais com o Getúlio Vargas. E esse camarada, o Getúlio Vargas, que vai governar entre 30 e 45, ou seja, esses 15 anos, entre 1930 e 1945, sem ser eleito, sempre através de golpes e acordos políticos. Ele vai ser muito bom em articular as oposições. Sabe aquela história de manter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda? Esse rolê aí. E aí, o Getúlio Vargas vai reprimir essa revolução constitucionalista aí de São Paulo, vai prometer para esse pessoal que ia criar uma nova constituição aí para o Brasil e de fato vai ser montada uma Assembleia Constituinte e uma nova Constituição brasileira vai começar a ser escrita e vai ficar pronta em 1934. Se liga essa outra foto aí do pessoal revoltoso lá em São Paulo. Você ia ficar com medo desses camaradas aí? Essa outra aqui que eles estão com essa metralhadora, com essa cara de bravo, eu não enfrentava não, mas esse maluco aí, deitado aí no chão, meio com os capacetes tortos, sei não, hein? Passa muita firmeza não. Passa muita firmeza não. Beleza. 1934, nova Constituição. Antes da gente comentar essa Constituição, vamos dar uma olhada aqui nessa charge da época. Novo regime, nova roupa. E aí tem o Getúlio Vargas no alfaiate. Nova roupa, excelência. Quem fala isso é o alfaiate.
E aí o Getúlio Vargas fala assim, um pouquinho apertada, os movimentos, compreende? É do Nassara, do Suplemento de Humor de 1934. O que isso aí representa? É o seguinte, a mesma Assembleia Constituinte, os mesmos deputados que estavam ali escrevendo a Constituição de 34, elegeram indiretamente o Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Perceba que ele não foi eleito pelo voto direto, mas uma eleição indireta. Os próprios deputados da Assembleia Constituinte escolheram Getúlio Vargas como presidente do Brasil para governar aí por um mandato. E aí, com essa Constituição de 1934, havia uma certa limitação dos poderes do Vargas. Por isso que ele reclama aí dessa roupa apertada. Agora ele tinha que governar debaixo da nova Constituição, obedecendo aí as regras constitucionais. E para falar aí da nova Constituição, nós podemos citar o fim do voto secreto, e isso é um golpe aí no coronelismo, né? Que dependia do voto aberto para conseguir manipular o voto do povo. Então, o voto secreto é um jeito de diminuir o poder dos coronéis no interior do Brasil. É claro que o poder do coronel era muito, ele ainda continuava influenciando as eleições, mas já foi um jeito aí de dificultar. E também o sufrágio universal, que permitia no Brasil, pela primeira vez, as mulheres votarem, isso na Constituição Brasileira de 34. Porém, elas só vão votar para presidente mesmo em 45, porque, como eu já adiantei para vocês, o Vargas vai governar aí até 45 sem fazer eleição, com golpes e acordos políticos. Beleza. Olha aí o Getúlio Vargas, ó, de terno, passeando em carro aberto, pertinho do povo. O nome disso é populismo. Esse governante que vende essa imagem de estar próximo ao povo, né, de ser o pai dos pobres. E aí o Getúlio Vargas vai ganhar esse apelido aí de pai dos pobres com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Leis que davam direitos aos trabalhadores, relacionados ao salário, à jornada de trabalho, à folga. E aí, eu já li por aí em algum lugar que se o Getúlio era o pai dos pobres, ele era a mãe dos ricos também, porque ele também vai favorecer as elites, né? E é legal também sobre o Getúlio Vargas a gente falar sobre a marcha para o oeste, a ideia dele de levar o desenvolvimento para o interior do Brasil, construindo estradas, fazendo investimentos públicos. É nesse contexto aí que a gente tem a mudança da capital de Goiás, por exemplo, que era lá na cidade de Vila Boa de Goiás e passa a ser Goiânia. Isso acontece em 1937. E aí tem construção de ferrovias rumo ao interior, criação de colônias agrícolas e uma série aí de outros projetos do governo. E além disso também tem os investimentos em industrialização do país, a substituição das importações. Ou seja, o Vargas vai incentivar a criação de indústrias nacionais para substituir a compra de produtos que vinham do exterior, para fazer com que o Brasil ganhe mais dinheiro, aí tentar melhorar e industrializar o país na época. Bom, esse período que o Vargas governou entre 34 e 37, a gente chama de governo constitucional, porque ele governou ali debaixo da Constituição. Porém, em 1937, o Getúlio Vargas dá o golpe do Estado Novo. Antes da gente falar desse meme que está aparecendo aí na tela, de eu explicar ele para vocês, deixa eu só falar sobre duas forças políticas que existiam no Brasil aí durante os anos 30. Primeiro vamos falar da ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, que era o pessoal aí que tinha os ideais comunistas na época. Nesse momento aí no mundo, a Revolução Russa já tinha acontecido, lá na Rússia, é claro, e tinha iniciado lá o comunismo russo. Então tinha muita gente que achava que o comunismo era uma via, uma possibilidade aí para o nosso país. E aqui no Brasil esse pessoal vai se expressar na ANL, Aliança Nacional Libertadora. E do outro lado a gente também tinha uma outra corrente política que eram os integralistas. Os integralistas, eles já se inspiravam numa outra vertente política da época, que era o fascismo, que estava bastante em alta nesse momento lá na Itália e na Alemanha.
E o fascismo vai inspirar esse movimento integralista no Brasil, que foi liderado por um camarada que chamava Plínio Salgado. Nesse contexto aí, diante dessas forças políticas, o mandato do Getúlio Vargas estava acabando lá em 1937. Logo iam ocorrer novas eleições e ele ia ter que sair do poder. Diante disso, o Vargas vai se aproximar desses integralistas, que eram fascistas, e vai soltar uma fake news, que se chama Plano Correm. Apesar de fake news remeter a notícias falsas disseminadas, né, o Plano Correm não foi exatamente uma notícia falsa. Foi um plano, uma articulação política do próprio Getúlio Vargas, com o intuito de dizer que os comunistas estavam prestes a dar um golpe. Que afinal, o pessoal da ANL até tinha tentado dar um levante armado, mas eles eram poucos e não conseguiram fazer muita coisa alguns anos antes. E aí, esse plano Correm vai servir para o Getúlio Vargas dar um golpe, o golpe do Estado Novo, e iniciar o período mais fechado, o período da ditadura mais ferrenha do governo do Getúlio Vargas. E aí a gente entra nesse meme que está aparecendo aí na tela. Quando você precisa de uma maneira para permanecer no poder e seus amigos fascistas, o pessoal integralista, falam sobre uma ameaça comunista. E aí tem aquele episódio lendário do Pica-Pau, que aparece o Jubileu, e o Jubileu Vargas fala bem assim pro Pica-Pau: você disse ameaça comunista? É que nem quem viu esse episódio sabe que, na verdade, ele fala: você disse pipoca na manteiga. E o Pica-Pau engana ele aí, dizendo que tinha uma velhinha no Central Park. Enfim, vocês entenderam o meme. Não preciso explicar meme para vocês. Bom, nesse período aí do Estado Novo, o Getúlio Vargas ele vai perseguir seus opositores. Muita gente vai morrer, vai ser torturada, o corpo vai sumir e nunca mais a gente vai saber o que aconteceu. É o período de ditadura mesmo, um período bem fechado aí da nossa história, em que o Vargas vai governar com mãos de ferro, vai fechar o Congresso e vai governar como um ditador de fato. Só que ao mesmo tempo que ele se fechava na política, ele se abria em relação ao povo. Essa imagem que a gente está vendo representa aí um 1º de maio, um dia do trabalho, em que o Getúlio Vargas passeava em carro aberto no estádio, acenando para o povo, né? E é um período em que ele vai criar ainda mais direitos trabalhistas para os trabalhadores, para que eles tenham aí essa impressão de proximidade, né, com o Getúlio Vargas, com esse governante e tal. E também vai ser criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha o único objetivo de fazer propaganda do governo, de dizer que o governo era bom para as pessoas. E esse departamento de imprensa e propaganda também vai ser responsável pela censura, por censurar aqueles que poderiam falar mal do Getúlio Vargas. Olha o quanto isso é ruim, né? Imagina um tipo de sociedade que você não pode falar mal do presidente, não pode criticar o presidente, né? Você pode ser preso, torturado. E isso aí impede que qualquer crítica, qualquer coisa errada que esse presidente possa fazer seja tornada pública. Então isso aí abre um espaço danado para corrupção, né? Nosso país que já é notável pela corrupção, imagine só. Aí a gente tem uma charge que serve para a gente dar uma revisada nesse momento. 1930, momento ali do golpe de Getúlio Vargas, com o lenço de gaúcho aí no pescoço, todo feliz. 1931, início ali do governo provisório, todo mundo ainda satisfeito, ele prometendo a Constituição. 32 tem um levante em São Paulo, ele já está com a carinha mais fechada, mais chateado. 33 está o Vargão, feliz de novo. 34, Vargas está olhando para que lado? Para a esquerda. Lembra da Constituição de 34, os governos, as leis trabalhistas, né, que beneficiaram aí o povo. Em 35, ele já está olhando para onde? Para a direita, olhando para os integralistas, para o pessoal ali fascista do Brasil, o pessoal que vai apoiar ele lá no Plano Correm. 36, ele já está fechando a cara, e 37, o ano do golpe do Estado Novo, cara completamente fechada, chateadíssimo. O que mais que tem aqui pra gente falar? Bom, é isso. E aí, como é que vai ser? O Getúlio Vargas ele vai governar então de 37 a 45 nesse período que a gente chama de Estado Novo,
E aí, em 1939, vai começar a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu lá na Europa. E o Brasil não tinha muito a ver, assim, né, a princípio, com o conflito. Porém, soldados brasileiros vão ser enviados para lutar principalmente na Itália, ali a partir de 1941, se não me engano, após o rompimento aí do Brasil com a Alemanha e após os navios brasileiros serem afundados aqui na costa brasileira. E aí, esse pessoal que volta lá da Segunda Guerra, que tinha ido lá para a Segunda Guerra para lutar contra o Hitler, contra um ditador, passa a representar uma grande contradição, porque o Brasil mandou soldados para lutar contra uma ditadura na Europa, mas vivia uma ditadura aqui no Brasil, nas mãos do Getúlio Vargas. E aí, esse Getúlio Vargas começa a sofrer pressão de vários setores da sociedade, das elites, do exército, e aí ele negocia uma renúncia, que na verdade é mais uma deposição, lá em 1945. E é quando termina esse momento que nós chamamos de Era Vargas. Em 1945, passa a governar um presidente interino, né, até que se termine ali o mandato, sejam feitas novas eleições. E quem é eleito para governar depois do Getúlio Vargas é o Eurico Gaspar Dutra, um general do Exército. Percebam aí a presença do Exército brasileiro na política, desde lá do golpe de 30 com os tenentistas até depois que o Vargas é destituído do poder em 1945. E depois do Dutra, adivinha, o Getúlio Vargas volta de novo em 1950, só que dessa vez eleito. Isso daí já é o assunto para a próxima aula. É isso aí, foi um prazer, até a próxima.